Bom, continuando a nossa análise sobre probabilidade condicional, nós vamos aqui discutir hoje uma das consequências dessa definição, que é o uso do teorema chamado teorema do produto, e uma ampliação do conceito de probabilidade condicional, que vai decair num teorema chamado teorema ou regra de Bayes, que especifica que o cálculo da probabilidade ela pode ser feita considerando-se que a probabilidade de um dado evento que você quer calcular pode ser representado através do conhecimento de probabilidades de outros eventos que estão associados a ele. A ideia que nós vamos aqui explorar, em termos de um exemplo, seria dada da seguinte forma. Imagina que eu tenha uma fábrica, essa fábrica contém 3 máquinas, cada máquina tem um percentual de produção e, naturalmente, cada máquina tem um percentual de peça produzida defeituosa. O problema que nós vamos atacar, identifica-se a probabilidade de que, sabendo-se que a peça que vou extrair de uma das máquinas é defeituosa, ela possa ter vindo de uma das máquinas específicas. Esse problema que nós vamos abordar no final dessa aula identifica a aplicação dessa regra de Bayes que nós vamos começar a fazer, claro, a partir do conceito primário da probabilidade condicional. Bom, probabilidade condicional de dois eventos A dado B, lembra que nós comentamos isso na última aula. Essa barra significa que eu estou considerando que A dado que, uma vez que, considerando que o evento B ocorreu, é definido como sendo a razão da intersecção da probabilidade dos dois eventos sobre a probabilidade do evento B, ou seja, sempre sobre a probabilidade do evento que já ocorreu. O teorema do produto, que nós vamos aqui executar, ele parte da premissa de que nós podemos calcular a intersecção em termos da probabilidade de um desses eventos da seguinte forma, como sendo o produto da probabilidade de A vezes a probabilidade de B barra A, ou, se preferir, eu posso calcular essa mesma probabilidade de A intersecção com B como sendo a probabilidade de B vezes a probabilidade de A barra B. Por que eu posso executar esse processo? Porque em ambos os casos eu uso a própria definição de probabilidade condicional como verificação. Se eu trabalhar essa primeira definição, eu sei que a probabilidade de B barra A é escrito como a probabilidade de B intersecção com A sobre a probabilidade de A. Uma vez que eu aplico essa relação aqui, o que eu posso executar é o cancelamento dessa informação com essa informação. E aí o que eu retorno é a probabilidade de A intersecção com B como sendo a mesma probabilidade de B intersecção com A. Ou seja, no teorema do produto, eu posso de fato executar o cálculo da intersecção como sendo o produto do evento A pelo produto do condicional de B dado A. Da mesma maneira, se eu quiser executar o cálculo utilizando a premissa de que a intersecção com B é P de B vezes P de A barra B, isso pode ser provado pelo fato de que, repetindo P de B, escrevendo a definição de P de A barra B, eu chego a P de A intersecção com B sobre P de B. Se eu cancelo, então eu chego à conclusão de que essa relação de fato ela funciona. Claro, funciona desde que P de B, e assim como no outro caso P de A, seja diferente de zero. A essa definição, nós chegamos também de modo complementar, como uma consequência, sobre
a probabilidade de eventos que nós chamamos de independentes, né? Eventos independentes. O que seriam eventos independentes dentro da ótica da probabilidade condicional? A probabilidade condicional como conceito, ela sempre parte do princípio de que a probabilidade do evento em questão, ela pode ou não estar associada a um evento relacionado. No caso de eventos independentes, o conhecimento de um dos eventos não vai afetar a importância ou o cálculo que você executa sobre o outro. E aí a maneira que eu posso verificar isso, em termos matemáticos, é escrever mais uma vez a nossa definição, P de A barra B, e usá-la em termos, né, da intersecção de A com B sobre P de B. Quando eu estiver trabalhando com eventos que são independentes, tecnicamente eu não preciso saber o que aconteceu com o evento B. E desde que eu saiba o que ocorreu sobre o evento B, se sobre o evento B eu conheço alguma coisa, ele não vai afetar a probabilidade do que está acontecendo com o evento A. Em outras palavras, dado que você conhece algo sobre B, a probabilidade de A vai permanecer a mesma. Então isso indica que em dois eventos que são independentes, a probabilidade de A barra B é sempre a probabilidade de A. O que indica que, por mais que eu saiba sobre um evento associado ao evento B, ela não vai modificar a probabilidade de ocorrência do evento A. Então, em termos matemáticos, usando a definição de probabilidade condicional, esse é um caminho pelo qual você mostra que dois eventos são independentes. A outra maneira que você tem de identificar essa independência é usando, mais uma vez, a definição da intersecção. Se eu estou afirmando que P de A barra B é igual a P de A para o caso de independência de eventos, isso, na verdade, é a mesma coisa que eu verificar que a intersecção de A com B pode ser escrita como um produto entre elas, P de A vezes P de B, da qual eu divido por P de B. Ao fazer isso, e cancelando esses dois elementos, eu recaio em P de A, que é justamente o que eu queria. Então, a segunda forma de você identificar a independência de dois eventos é se o produto da intersecção vai ser a intersecção das probabilidades. Se isso acontecer, os eventos são independentes. Caso contrário, os eventos são dependentes. Então, para mostrar um exemplo de como essas duas representações ocorrem, nós podemos fazer um resgate do último exemplo que trabalhamos na aula passada, que envolvia uma tabela onde nós analisávamos, né, a probabilidade de que uma pessoa escolhida ao acaso tivesse pressão alta e a probabilidade de que essa pessoa com pressão alta tivesse, uma vez considerando que ela tem excesso de peso. Naqueles cálculos que nós executamos, nós chegamos à conclusão de que a pressão alta era de 50% de um indivíduo escolhido de forma aleatória e a probabilidade de que o indivíduo tenha pressão alta, considerando que era excesso de peso, era de cerca de 66,6%. Então, nesse caso, se eu tivesse que relacionar a independência ou dependência desses eventos, eu poderia escrever em termos dessa equação. Ou seja, se esse resultado acontecesse, não importa a informação que eu tenha sobre excesso de peso, essa incerteza não modificaria a probabilidade da pressão alta. Então aqui eu teria independência de eventos. Não é o que acontece. Ou seja, como os resultados aqui são diferentes, então aqui eu posso afirmar que sim, os eventos pressão alta e excesso de peso são dependentes. Existe uma correlação entre eles, o que é atestado aqui pelos cálculos que nós executamos de probabilidade. Então esse é um exemplo bem simples que nós podemos executar, identificando quando ocorre ou não a independência de eventos.
Outro exemplo que nós podemos executar, vamos fazer aqui, numericamente. Digamos que eu tenha as seguintes probabilidades, né? Exemplo. Um outro exemplo. Digamos que eu tenha que P de A é igual a 0,8, que P de B seja 0,35 e que P de A intersecção com B seja 0,28. E aí eu faço o seguinte questionamento: os eventos são independentes? E aí a maneira que você tem de provar, né, um pouquinho diferente do que nós fizemos com o exemplo da semana passada, é usar a relação. Olha, se eu sei que a independência acontece de dois eventos, quando A intersecção com B pode ser escrita como P de A vezes P de B, então nada mais que executar essa verificação para mostrar se essa relação é verdadeira ou não. Então, quando eu faço o produto de 0,8 por 0,35, isso aqui vai me produzir 8 vezes 5 dá 40, 8 vezes 3, 24, mais 4, 28, então você tem 0,28. Como esse valor é exatamente igual a esse, então eu digo que nesse caso os dois eventos são eventos independentes. E isso é verificado através simplesmente dessa expressão matemática que acabamos de executar. Outro exemplo onde nós podemos verificar a independência de eventos, né? Um outro exemplo, agora uma situação, né, do cotidiano. Imagina que uma empresária, né, saiba por experiência própria que 40% ou mais do que isso, né, que 65% das mulheres que visitam sua loja, ao adquirir um sapato, escolha sempre um sapato plataforma. Ela sabe por experiência própria que 65% das mulheres que vão à sua loja preferem esse tipo de calçado. Então, um cálculo que nós podemos executar utilizando essa ideia de independência é dizer o seguinte: olha, qual é a probabilidade de que duas clientes, ao entrar nessa loja, as duas de forma, né, isolada, prefiram o sapato plataforma? Do ponto de vista estatístico, a escolha que uma cliente faz ao calçado é independente em relação à escolha que a segunda cliente faça ao calçado. Ou seja, nesse caso, eu vou tratar a primeira cliente, né, e a segunda cliente como dois eventos específicos, um evento A e um evento B. Então, se ela, no caso a proprietária, a empresária, quer saber a probabilidade de que isso ocorra, isso nada mais é que o produto das probabilidades em questão, ou seja, P de A vezes P de B. Então, nesse caso, seria 0,65 vezes 0,65. E aí, executando as contas, né, vamos usar a calculadora aqui, eu teria o valor aí de 0,4225. Então, nesse caso, a independência fica fácil de ser calculada, porque eu não estou, né, agregando a cada cliente uma informação prévia. Apenas sei que 65%, né, adquiriram esse tipo de produto. Então, para mensurar essa probabilidade, basta que apenas eu faça um produto entre elas. E isso representa para nós uma consequência, né, da probabilidade condicional. A segunda consequência, né, vai nos permitir calcular um teorema que chamamos de teorema da probabilidade total. Teorema
da probabilidade total. A ideia desse teorema, ele está atrelado a um conceito estatístico que nós vamos usar como partição. Partição de um espaço amostral. É a ideia que nós vamos aqui explorar. E da partição desse espaço amostral, que eu vou chamar aqui nesse exemplo de E, eu tenho um evento associado, um evento específico, né? Um evento A, evento, né, específico, do qual eu queira, né, saber algo sobre ele. Então, para que você defina a partição, algumas condições são necessárias. A primeira é que os elementos desse espaço amostral, os eventos associados ao espaço amostral, eles não apresentam intersecção entre si e que a união de todos esses eventos do espaço amostral vão conduzir ao próprio espaço amostral. Ou seja, ele vai exaurir, ele vai esgotar o próprio espaço amostral. Como é que nós vamos identificar isso, né? Então a ideia, em termos geométricos, é pensar da seguinte forma. Imagina que eu tenha o meu espaço amostral como um todo, que eu vou chamar de E vários eventos associados a ele, eventos específicos desse espaço amostral. Então eu tenho o evento 1, evento 2, evento 3, evento 4, evento 5, evento 6. Eu poderia ter N eventos. Então, sobre esse espaço amostral, com eventos específicos, eu quero estudar, por exemplo, a probabilidade de ocorrência de um evento A particular, um evento que esteja aqui. Então, para que esse conceito de partição ocorra, né, para que esse fenômeno ocorra, esse conceito, eu preciso que a soma de todos esses eventos conduza ao próprio espaço amostral e que não haja intersecção entre os eventos em si. Ou seja, não existe intersecção do evento E1 com E6, com E3, com E4, E2, E3. Existe sim a intersecção dos eventos do evento em particular A com esses outros eventos que eu tenho associados. Então, dentro desse contexto, o evento A, em questão, ele pode ser compreendido como sendo o quê? A intersecção de A com E1, união com a intersecção de A com E2, união de A com E2, de A com E3, e assim sucessivamente, né, até o evento A intersecção com N. É claro que nesse exemplo aqui, a intersecção que eu desenhei está associada a E1, E5, E4, até E4, né, que no E2 ele não pega. Mas, generalizando, o A seria a intersecção de todos os eventos que estão aqui associados. Como o nosso cálculo envolve uma probabilidade, sobre o evento A eu posso calcular a chance que isso ocorra. Então, para isso, eu vou calcular, na verdade, o P de A. Um P de A, então eu vou calcular um P associado a isso, um P associado a esse, um P associado a esse e, claro, um P associado a esse. E aqui eu retorno, eu resgato a definição que nós acabamos de mostrar do teorema do produto. Então, o que o teorema do produto me diz? Que eu posso escrever essas intersecções em termos da probabilidade de um evento com a probabilidade condicional associada. Então, nesse processo, eu posso dizer o seguinte, olha, que a probabilidade do meu evento A, ele pode ser escrito como sendo a probabilidade de E1 vezes a probabilidade de quem? De A barra E1, como nós definimos na probabilidade
do teorema do produto. Assim como a probabilidade em soma de E2 pode ser calculado como a probabilidade de A barra E2. E assim sucessivamente até a probabilidade de A, né, no caso de N, como sendo o produto com a probabilidade de A barra EN. Dentro dessa métrica de atuação, nós podemos resolver problemas nas quais um evento em particular está associado aos eventos de um espaço amostral generalizado. Então, através dessa representação matemática, dessa fórmula, nós podemos resolver alguns problemas associados. Então, vamos fazer aqui o caso de um deles, né? Um desses exemplos, para que nós possamos fazer usufruto dessa teoria associada a esses representantes estatísticos. Então, vamos lá. O primeiro exemplo seria o seguinte. Sejam duas urnas, né? Sejam duas urnas, que eu vou chamar de 1 e 2, onde a urna 1 contém duas fichas verdes e 3 vermelhas, e a urna 2 contém 4 fichas verdes e 3 vermelhas. 4 fichas verdes, e a urna 2 contém 4 fichas verdes e 3 vermelhas. O questionamento aqui é o seguinte: retira-se uma ficha ao acaso. Retira-se uma ficha ao acaso de uma das urnas. E é verde. Retira-se ao acaso uma ficha ao acaso de uma das urnas e verifica-se, na verdade, a cor. Né? Então, o questionamento aqui é o seguinte: retira-se ao acaso uma ficha de uma das urnas, ponto e vírgula, qual a probabilidade de que essa ficha seja verde? Qual é a probabilidade de que seja verde? De ser verde. Essa é a ideia que nós vamos usar, e aí o teorema, né, do produto vai nos dar uma saída bastante interessante sobre o processo. Num problema como esse, é interessante, como eu fiz aqui na definição geométrica de partição, fazer um desenho que especifique os eventos em questão e o evento particular do qual eu quero saber alguma coisa. Então, nesse caso, o que eu tenho aí é um espaço amostral, né? Eu tenho um espaço amostral que é composto por duas urnas, uma urna 1 e uma urna 2. Dessa urna você vai retirar uma ficha ao acaso, e essa ficha da qual eu vou retirar é verde. Qual é a probabilidade de que ocorra essa retirada? É essa a ideia que nós vamos aqui representar. E aí, claro, nós vamos pensar da seguinte forma. Você tem as probabilidades de saída, né, de escolha de uma das urnas, da urna 1 e da urna 2. E você tem outra informação interessante. Você sabe a probabilidade de que você retire uma ficha verde, considerando que ela esteja na urna 1, e você sabe qual é a probabilidade de você retirar uma ficha verde, considerando que ela está na urna 2.
Então, como nós estamos trabalhando com eventos, né, dessa natureza, eu tenho uma probabilidade de saída de uma das urnas de meio. São duas urnas, então 50%. E nós sabemos que a probabilidade que você retire uma ficha verde, dado que, uma vez que ela esteja na urna 1, com base nos dados que foram oferecidos, é de 2/5, porque eu tinha 2 fichas verdes e 3 vermelhas. E a probabilidade de que você tenha uma ficha verde, dado que ela esteja na urna 2, é de 4/7, uma vez que você tem 4 fichas verdes e 3 vermelhas. A questão que ele quer que eu execute é calcular a probabilidade de você retirar uma ficha que seja verde. Essa que é a ideia que aqui a gente vai ter que executar. E aí, por que o desenho é interessante? Porque ele nos traz um caminho que é possivelmente o caminho necessário para resolver o problema. Porque se eu olho aqui para o meu evento ficha verde, assim como na definição que a gente usou como evento específico A, o evento verde ele é uma intersecção de quem? Do evento urna 1, união com a intersecção do evento, né, urna 2. Ora, mas a gente quer calcular a probabilidade nesse caso. E aí, nesse caso, para mensurar essa probabilidade, eu vou calcular o P de V, que é, na verdade, a probabilidade de intersecção de V com urna 1 mais a probabilidade de V com urna 2. E aí, usando agora o teorema do produto, nós sabemos que o cálculo que eu executo para a probabilidade de V barra na intersecção com urna 1 é a probabilidade de 1 vezes a probabilidade de V barra 1 mais a probabilidade de 2 vezes V barra 2. Então, uma vez que eu consigo executar todos os processos, daí em diante, o que é necessário fazer é apenas a substituição dos dados numéricos. Então, nesse ponto, o que eu tenho é a probabilidade da urna 1, que é meio, vezes V barra 1, que é 2/5, mais a probabilidade de 2, que é meio, vezes V barra 2, que são 4/7. Aí vai ficar uma expressão que envolve uma redução em MMC. Você vai ter lá 1/5, né, cancelando aqui, 1/5 mais, cancelando 4 com 2, 2/7. Tira-se o MMC aqui, que dá 35. Você tem 35 por 5, 7. 35 por 7, 5, vezes 2, 10. Então você tem 17 sobre 35. Então 17 sobre 35, fazendo umas continhas aqui, vai dar pouco menos, né? Um pouquinho menos aí, 17, né? Pouco menos que 50%. Então, em torno de aproximadamente 0,57 ou pouco mais de 48%. Essa é a probabilidade que ocorre. Então, este é um caso de aplicação do teorema, né, do produto associado ao teorema da probabilidade total. E esse teorema da probabilidade total, ele é, na verdade, né, o tripé. Na verdade, o tripé não, ele é a estrutura básica do que vem ser o teorema de Bayes. Por quê? Porque através desse conhecimento, dessa ferramenta, nós podemos agora executar um cálculo um pouquinho mais sofisticado. Por quê? Porque até o momento nós calculamos a probabilidade de um evento específico dentro do espaço amostral. Agora eu posso fazer esse cálculo considerando-se que você tem mais eventos associados a ele. Essa é a ideia e agora nós vamos, né, representar o que chamamos de regra ou teorema de Bayes.
Então, regra, né, ou teorema de Bayes. Então, voltando ao conceito do que a gente chama de partição, né? Então, a ideia matemática de partição é considerar duas coisas. Primeiro, que não haja intersecção entre os eventos. Então, eu vou colocar mais uma vez aqui a nossa figura, para que fique fácil o entendimento do processo, né? Considerar aqui o evento, o espaço amostral E e todos os eventos associados E1, E2, E3 e assim por diante. Então, para que isso ocorra, eles não possuirão intersecção entre si, ou seja, um evento EI interseccionado com outro evento EJ é sempre vazia, ou seja, para todo I diferente de J. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo com essa primeira relação que a intersecção entre eventos é vazia, nunca vai ocorrer. E a segunda condição, e a própria figura nos indica, é que quando eu tomar a união de todos os eventos EI que estão associados, considerando I uma contagem de 1 até N, isso vai conduzir ao próprio espaço amostral. Então, nessa segunda condição matemática, eu estou dizendo que o conjunto de eventos ele exaure, ele esgota o espaço amostral, completando como um todo. Então, se essas duas características elas não forem atendidas, então você sequer pode fazer o cálculo de uma probabilidade de eventos associados. Tá? Uma delas, furando, o cálculo não pode ser executado. E daí, o que a gente tem é que a probabilidade, né, de um evento em específico a ser calculado nessas condições pode ser compreendido à luz da seguinte representação matemática. A probabilidade de um evento EK, que está dentro desse espaço amostral, dado que você conhece um evento A associado, pela definição de probabilidade condicional, pode ser escrito como P de EK intersecção com A sobre o P de A. Mas nós sabemos, pela definição de probabilidade, né, em termos do produto, que esse P de EK pode ser escrito como P de A barra EK. E nós sabemos também que a probabilidade de A é, na verdade, uma somatória, né, de I igual a 1 até N das intersecções das probabilidades de EI com os eventos A associados. É o que nós temos aqui. Portanto, pelo teorema de Bayes, nós temos a condição de dizer que ele pode ser sempre escrito como sendo esse numerador, que é uma extensão, uma abertura do teorema do produto, calculando também o P de EI intersecção com A como uma somatória de igual a 1 até N, né, da probabilidade de EI vezes a probabilidade de A barra EI. O que isso aqui especifica para nós? No nosso numerador, eu tenho o cálculo da probabilidade do evento que eu conheço. Ou seja, se você sabe da existência de um evento A, a probabilidade do evento A, dado que o EK aconteceu, é possível de ser obtida pelo próprio enunciado da questão que você vai atacar. O que na verdade você vai precisar identificar é a probabilidade da soma de todos os eventos associados aos eventos específicos do espaço amostral E. Então, em cima dessa expressão, nós podemos agora escrever um problema muito mais amplo, né, e que vai, né, ser possível ser resolvido através dessa técnica, dessa equação, e que, claro, naturalmente, ela vai ser oferecida para vocês numa prova, né, num exercício qualquer. Não há necessidade de decorar. Para a aplicação direta,
nós vamos usar o exemplo que nós começamos, que eu inseri, né, a ideia no início da aula, e depois vamos resolvê-lo por uma formulação geométrica que talvez, né, da forma alternativa, fica mais fácil para a maioria identificar como o processo vai ser executado. Então vamos lá, vamos montar um exemplinho aqui de como isso vai ser calculado. Então, imagina-se, né, vamos montar um exemplo aqui, na mesma linha de argumentação, como eu falei no início da aula, que eu tenho uma fábrica, eu vou escrever de forma resumida aqui, e ela tem 3 máquinas. Máquina A, que tem um percentual de produtividade de produção de 40%, uma máquina B, que produz, vamos colocar aqui, 25%, deixa eu colocar os dados que eu havia, 35%, e uma máquina C, 25%, totalizando 100%. Em qualquer processo, né, de produção de um certo produto, existem peças que podem ser defeituosas. Esse é um problema, inclusive, da área de qualidade, né? Existe todo um conceito associado à qualidade, resumido através de uma sigla chamada CEP, que é um controle estatístico de processo, no qual um determinado produto ele é produzido com qualidade e com confiabilidade, desde que certas normas sejam seguidas. E uma delas é você verificar estatisticamente, e aí usa-se o teorema de Bayes, qual é a probabilidade de que você tenha uma peça, por exemplo, defeituosa em uma linha de produção. Então, digamos que eu já saiba que cada máquina tem esse percentual de produtividade e que cada máquina produz uma peça defeituosa dentro de uma proporção. Então, a máquina A máquina B e a máquina C produzem peças defeituosas, né, na seguinte proporção: 2%, 1% e a máquina C 3%. E aí nós faremos 2 questionamentos. O primeiro questionamento refere-se ao mesmo exemplo das fichas. Nós vamos usar o teorema da probabilidade total. E o segundo questionamento, e aí para fazer a distinção, é um questionamento no qual eu vou usar a ideia do teorema de Bayes. Então o primeiro questionamento é: escolhe-se uma peça ao acaso. Escolhe-se uma peça ao acaso qual a probabilidade de que essa peça seja defeituosa? Qual a probabilidade de que seja defeituosa? Esse que é o primeiro questionamento que nós fazemos. E aí, para que a gente consiga resolver o problema de forma mais tranquila, mais uma vez é interessante que o diagrama seja construído para que fique mais fácil a sua visualização. Essa é a ideia que a gente quer explorar aqui. Então imagine que eu tenho uma fábrica, tem 3 máquinas, né? Máquina A, máquina B e máquina C. Sobre essas máquinas, o evento em questão é a produtividade de uma peça que seja defeituosa. Então eu vou chamar de Dzinho, né, essa peça defeituosa, que ela pode provir de qualquer uma das máquinas. Então, se eu estou escolhendo uma peça ao acaso e quero calcular a probabilidade de que ela seja defeituosa, então, observando a figura aqui, o que eu quero na verdade é isso aqui, a probabilidade de que a peça seja defeituosa. Mas ela pode ser defeituosa em A, como eu estou vendo aqui, mais em B,
mais a probabilidade de defeito em C. É isso que eu tenho, correto? E aí, com base nessa informação, nós vamos voltar lá no caso do teorema, né, do produto e identificar que é possível abrir essa expressão. O que nós sabemos? As probabilidades de proporção de peças produzidas em cada uma das máquinas. Então, eu sei o P de A, eu sei o P de B e sei o P de C. Então, a estrutura do problema aqui consiste em fazer o seguinte, olha, eu posso vir aqui e escrever, vamos apagar aqui agora, 40, 35 e 25. Eu posso escrever agora o P de D como sendo P de A vezes P de D barra A mais P de B vezes P de D barra B mais o P de C vezes P de D barra C. E eu consigo resolver esse problema. Por quê? Porque aqui no produto da probabilidade condicional, o questionamento que ele faz é o seguinte, olha, qual é a probabilidade da peça defeituosa ter vindo, né? Qual é a probabilidade da peça ser defeituosa considerando que ela veio da máquina A? Qual é a probabilidade da peça ser defeituosa considerando que ela é da máquina B? Então, nesses processos, você conhece todas essas informações. Então, nesse problema, o que eu tenho é que a probabilidade de peça defeituosa, nesse caso, pode ser calculada como 0,4, que é os 40%, vezes D barra A, que era 2%, então 0,02, mais D, que era 0,35, vezes a probabilidade dela ser defeituosa vindo da máquina B, que é 0,01, mais 0,25, vezes 0,03. Então, com base nisso e fazendo as nossas contas, vamos aqui executar, 0,4 vezes 0,02, mais 0,35 vezes 0,01, mais 0,25 vezes 0,03. Então, fazendo todas as contas, nós vamos chegar aí a 0,019. Então, a probabilidade da peça ser defeituosa é de pouco menos de 2%. E isso resolve o primeiro questionamento. Agora, para usar o teorema de Bayes, que é a extensão desse conceito, a configuração da pergunta muda. Se aqui no exercício eu mencionasse, escolhe-se uma peça, é defeituosa, ou seja, eu sei que ela é defeituosa. Qual a probabilidade dela ter vindo da máquina B? Olha como é que muda a pergunta agora, muda o questionamento. Porque no primeiro eu pergunto apenas a probabilidade da peça defeituosa. Agora não. Eu escolhi uma peça das máquinas e essa peça é defeituosa. Aí o questionamento é qual é a probabilidade dessa peça ter vindo da máquina, de uma máquina específica. Vamos colocar da máquina B aqui. E aí o teorema de Bayes, ele é aplicado. Por que ele é aplicado? Porque olha só, primeiramente a informação que você conhece é dada. Ou seja, ele sabe que a peça é defeituosa. O que ele quer saber? Qual é a chance dele ter vindo da máquina B? Então, como é que eu estruturo a pergunta? Eu escrevo P de B barra B. Está correta essa leitura? Aí eu faço. Qual é a probabilidade da máquina B produzir uma peça, sabendo que, considerando que, uma vez que essa peça é defeituosa? É justamente isso que ele quer. E aí, eu vou na definição de probabilidade condicional, escrevendo P de B intersecção com D, sobre P de D. E é aí que o problema fica resolvido para você. Por quê?
Porque isso aqui nós já calculamos no item A. No primeiro caso, 0,019. E aqui basta que eu faça uma inversão, que é a probabilidade de D, né? A probabilidade de B, que eu quero calcular, que eu já sei, seja o cálculo da probabilidade de D barra B. É isso que eu preciso fazer. E aí, uma vez que eu faço isso, o problema ele apresenta uma solução que é viável. Por quê? Eu sei que a probabilidade de B lá é 0,35, a probabilidade de defeito é de 0,01 e eu vou dividir isso aqui por 0,019. E aí, fazendo isso, fazendo essas contas, 0,35 vezes 0,01 dividido por 0,019, eu vou chegar aí no total de 0,184. Ou seja, a probabilidade da máquina B produzir uma peça sabendo-se que ela é defeituosa é de cerca de 18,4%. Ou seja, tudo que está aqui no denominador é, na verdade, aquela somatória que eu escrevi, lá na definição. Probabilidade de EI intersecção com A. Isso era o quê? Não era a probabilidade do EI associado ao P de A barra EI, é justamente o que nós fizemos aqui. A probabilidade da peça ser defeituosa é o produto dessas probabilidades pelos eventos associados. Essa é uma maneira algébrica de resolver. Tem uma outra forma que você pode também fazer usufruto, que é uma técnica de diagrama em árvore. O que seria essa técnica? Imagina o seguinte, você vai ramificar da fábrica 3 máquinas, que são as máquinas que nós mencionamos, A, B e C. Cada uma dessas máquinas produz uma peça boa, uma peça ruim, peça defeituosa e não defeituosa, peça defeituosa, peça não defeituosa, peça defeituosa, e peça não defeituosa. Você sabe as produtividades, 40%, 35% e 25%. E você sabe também os defeitos, 2%, 1% e 3%. Com base nessa informação, você pode também calcular essa probabilidade pensando no seguinte modo, olha, a probabilidade de B barra D é na verdade quem? A probabilidade associada ao evento B e a proporção de peças defeituosas, que é o que a gente tinha lá, o P de B vezes P de D barra B, sobre o fato de que a peça defeituosa pode ter vindo da máquina B, mas também pode ter vindo da máquina A, como também pode vir da máquina C, que é justamente as probabilidades de defeito no qual nós calculamos nos dois casos. Então também poderia ser feito dessa maneira, e aí é o produto de 35% por 1% pela divisão das somas dos produtos de 40 por 2, 35 por 1 e 25 por 3%. E com isso a gente termina aí, essa exposição sobre probabilidade condicional e o teorema de Bayes. Beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.